Fala pessoal, estamos aqui no podcast do Clube Casa Design em parceria com a Gabster, na 23ª Expo Revestir, edição da Expo Revestir. E eu estou aqui com uma amiga, parceira do Clube Casa, a Geosé. Vamos falar um pouquinho da sua história, um pouco das empresas que essa mulher toca. Estou com muito orgulho de estar aqui com você. Eu espero que seja leve e a gente possa contar a história. Então, gostaria de apresentar essa super empreendedora, mãe, esposa, construiu empresas gigantes dentro do estado que está com vergonha por eu estar falando a verdade e está aqui comigo a Geosé. Seja bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo e gostaria que você falasse um pouco da sua empresa e a gente começasse a falar um pouquinho da sua história. Obrigada, prazer estar aqui com um amigo, né, que tenho o maior orgulho de participar do Clube Casa, né, iniciamos aí, já estamos com um tempo aí de história juntos, né, construindo isso que está bem no começo, e falar da empresa é falar do começo da sua vida, da minha vida. Então assim, a empresa ela veio num pós-consequência de um trabalho que eu faço desde 9 anos de idade. Eu não me considero empresária, falo isso para todo mundo, eu sou uma comerciante. Então comecei com 9 anos de idade numa boutique em casa, fazendo bijuteria, vendendo roupa, vendendo calçado, e tem assim muitas histórias desse trabalho que eu me intitulava já de vendedora, né, de comerciante. E evoluí para fazer bombom, para fazer cartão, para fazer roupa, para vender joia, e já desenhava joia. E muito no início de tudo, né? Muito jovem ainda de menor, né? Quase adolescente. Passei na faculdade na época e aconteceu um problema de saúde com meu pai, que trabalhava com cimento. Ele tinha uma pequena loja de cimento. Apenas 3 funcionários, uma secretária, dois estivadores, né? Porque é um trabalho extremamente grosseiro, que é o início de obra. E eu me vi ali por necessidade. Ele teve que se ausentar de cara 6 meses para fazer um tratamento fora da cidade. E eu vi com esse desafio de ter que tocar, porque precisava por sobrevivência, né? Para manter a casa. E ficou eu, né, bem jovem, com meu irmão mais novo. Eu sou filha única, mulher numa casa de 4 irmãos, 2 mais velhos e o mais novo. E ficamos nós dois com a responsabilidade de tocar essa pequena empresa e cuidar da casa, né, com eles ausentes. E daí começou. Era o que eu tinha para fazer. Eu costumo dizer que não é um sonho de menina, vou crescer e vou vender cimento. Mas era o que eu tinha na mão. E aí agarrei com unhas e dentes e coisa de 1 ano, 2 anos eu já estava vendendo muito, tipo 10 vezes, 15 vezes mais do que o faturamento era. E lembro demais, posso falar nomes porque desde essa época eu sou distribuidor da Votorantim e na época disseram, você está vendendo muito, isso não pode, o que está acontecendo? E eu dizia, mas está tudo em dia, um prazo de 7 dias para pagar. Eles, mas você é muito nova. Eu digo, você vai esperar eu ter 40 anos para me vender? E daí foi, né? Meu pai chegou a falecer com 3 anos depois, 2 anos e meio depois, 3 anos. Isso já tem 30 anos. E meu sonho era vender material, a partir de então, do cimento, que é a base de tudo, eu considero que é o início da obra. E começamos a vender produtos de construção, sempre muito grosseiros, e fomos afunilando e aumentando o mix, aumentando os SKUs, né? Meu irmão veio como sócio, assim, no falecimento há 30 anos, chamei meu irmão, criamos uma empresa, somos sócios até hoje, na vida, não só no trabalho, mas a gente costuma dizer que a gente não faz negócio com ninguém, eu e ele e eu. E de lá para cá, montamos a 2ª loja, a 3ª loja. Hoje temos 14 unidades de venda, distribuídas entre home centers maiores e menores, e boutiques. Temos 3 boutiques de material de construção, duas lojas especializadas, 3 lojas especializadas, 2 de pintura e uma de pisos e revestimentos. E
em alguns locais, Teresina, as cidades vizinhas, Parnaíba, que é o nosso litoral, né? A gente atua basicamente em Teresina e na região, Piauí, ali pega os estados vizinhos, um pouquinho do Ceará, um pouquinho do Maranhão, em Picos, que é no sul do estado, e de lá para cá, assim, a nossa vida é vender material de construção e acabamentos. Eu tenho uma pergunta para você. Você, como uma vendedora que é desde muito nova, o que você acha que foi o segredo e o que você teve no seu trabalho, o segredo seu, e qual que foi o ponto de virada, assim, do cimento para o crescimento da J. Monte? Eu não te digo virada, eu acredito no devagar e sempre. Eu acho que cada dia um degrau e você manter o vetor na direção crescente, você chega aonde você quer. Eu não acredito em altos e baixos, eu não acredito muito nessa dança. Eu acredito em constância. Na constância. Porque eu costumo dizer que fazer um evento, fazer uma viagem, fazer uma festa é muito fácil. Você manter uma empresa viva é um grande desafio. Você fazer o trivial bem feito é um grande desafio. Você ter credibilidade é um grande desafio. Você ter constância, você ter uma linearidade que informe isso a teu fornecedor, informe isso a teu cliente, informe isso principalmente aos teus colaboradores. Essa acessibilidade é um trabalho que já te preenche, já te consome em tudo. E aí você pode chegar, mas onde está a novidade? Quando você mantém a constância, você consegue fazer de alguns diferenciais que ele te tira um pouco da curva, né? E pode dar muito certo ou muito errado. Mas se você se permite testar, e eu gosto da inovação, eu sou resiliente a isso, eu sou receptiva a isso, né? Eu já estou com alguns anos aí de estrada, mas tudo que é novo eu abraço, eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero ver. E não tenho medo de ousar, porque ao longo já erramos muito, já pecamos em algumas decisões, mas eu posso te dizer sem sombra de dúvidas, a balança é positiva e a gente acerta mais pela coragem de ir atrás, de assumir o desafio. Então, assim, eu acho que não existe, lógico, você vai como uma casca trocando de roupa, aquela medida já não te cabe mais, então você toma outras decisões, outros avanços, outros passos, e assim, sempre com um olhar no futuro, né? Não adianta ser negacionista, não vai chegar isso, vai chegar. Você tem que estar com um olhar do que vai chegar para você, tentar se preparar um pouco e tentar dar uma pitada de inovação, de ousadia dentro do contexto que você tem. É engraçado você estar falando de você ter a sensibilidade de separar o que é sinal do que é barulho, né? Do que é ruído. E hoje em dia tem muita informação na rua que às vezes tira a gente do básico, do fazer o que precisa ser feito todos os dias. E falando sobre o básico bem feito, que precisa fazer todos os dias, quais são os cavalos de batalha da J. Monte e que fez você continuar pesando na balança e continuar crescendo, assim? Quais são aqueles produtos que tá com você desde o início e isso foi te levando, assim, cada vez mais longe? A gente tem pilares, né? Eu particularmente venho, apesar de gostar do novo, existem valores que não adianta. Eu enxergo sempre a pessoa jurídica como uma personalidade. Não adianta que a tua personalidade jurídica, a tua empresa, ela vai ter o teu DNA, ela vai ter os valores que você acredita. Então, acreditar na ética, no respeito, na consideração. Por isso que eu falo que eu não sou empresária. Porque muitas vezes eu faço algo que ele contradiz a mensuração matemática, financeira, por conta de ter essa consideração. Então, eu tenho alguns pilares desse conservadorismo, se tem um conservadorismo dentro da empresa, o fato de rever, de não sair mudando simplesmente por um fato ou por uma foto daquele momento. Então, assim,
A Votorantim, por exemplo, que eu citei aqui no início, a gente tem 30 e tantos anos que é distribuidor, continua sendo. A gente hoje é tão conhecido por outros produtos que tem gente que não sabe que a gente é distribuidor da Votorantim. E é um pilar que a gente hoje continua considerando. A gente é muito forte em pisos e revestimentos hoje, posso te dizer que é um pilar, né? Eu acho que você está falando de produto, é isso? Total. Né? Em relação a produtos, a gente é muito forte em vários segmentos. Eu acho que na nossa região a gente é a única empresa que fecha o ciclo da construção, que vende desde a areia, do tijolo e vai para o produto de fino acabamento, sendo reconhecido por grandes marcas. A gente tem esse respeito, não só pelo que a gente representa, mas pelo que a gente defende. Várias marcas já nos procuraram pelo pioneirismo, né? Às vezes eles não têm essa abertura no mercado e a gente vai lá, acredita na marca, defende, tenta introduzir. A gente sabe que todo início, né, você abrir caminhos não é fácil. Então a gente tem essa característica de acreditar, de abrir caminhos e nesse momento é um investimento de todas as partes, tanto do fornecedor como da gente, como nosso. A gente tem um pilar muito forte que são os nossos colaboradores. A gente acredita muito nas pessoas, a gente é uma empresa totalmente horizontal, a gente não tem grandes executivos, a gente investe na parte operacional, de informática, equipamentos, processos, mas as pessoas ainda são os diferenciais. Essas pessoas, elas olhar olho no olho, ter a empatia, ter a comunicação. Eu acho que quanto mais tecnologia você adquire, mais para contrapor e contrabalancear essa tecnologia. Assim, pessoalidade, você tem que ir cada vez mais. Esse relacionamento, assim, eu posso te dizer hoje que é um pilar muito forte e a gente enfatiza isso e prega isso dentro da empresa. Tanto com acessibilidade, desde o estivador, da copeira, o gerente, todos têm acesso a esse grupo de diretoria da empresa. Que legal. Muito, muito, muito fácil. Tem dia que você vai entrar na loja e vai me ver limpando o chão, vai ver fazendo coisa lá. Como você faz isso hoje? Você está com quantos funcionários o grupo? O grupo todo, 650 diretos, 620 pessoas quase que direto, né? Como que você consegue oferecer esse acesso? Como que você vem, como que você leva isso para o time, assim? Primeiro, eu acho que o exemplo, ele diz muito. Então, quando você é acessível, quando você é receptivo, quando você pega as redes sociais, tem dia que eu respondo. Eu olho as redes sociais e respondo. Inclusive, nós temos 7 Instagrams hoje, temos canais de YouTube, canais TikTok, enfim. E alguns deles eu iniciei e depois, lógico, que eu entrego para o time que operacionaliza. Mas você que criou e você tem acesso para você poder responder. Mas eu olho isso sim, tem deles que eu respondo sim, e a quem eu respondo sabe que sou eu, porque eu tenho a minha linguagem e eu uso dessa pessoalidade e a gente prega isso. Então os nossos gerentes, a nossa equipe, que é um corpo a corpo, que tem contato com o público, seja através das mídias, do processo das redes sociais ou por telefone, WhatsApp, e o corpo de loja, que a gente tem as lojas de varejo que tem total acessibilidade. A gente tem um núcleo que atende só construtores, temos um núcleo que atende só revendedores. Então, assim, a gente é bem segmentado, mas em todos eles existe uma certa impessoalidade. Existe uma acessibilidade, não existe uma burocracia, e isso é muito fomentado por nós, né? Isso, algumas vezes, comunica um pouco errado. A empresa é mais informal. Não é isso. Acho que tem que entrar a tecnologia, tem que entrar os processos, mas não perder o tato, não perder essa empatia do que a gente busca todo dia. Estar perto com as pessoas, né? Eu acho que isso o fornecedor também sente. Tanto que a nossa relação com o fornecedor, ela é uma relação diferente. Ela é uma relação que não fica só no número. Ela é uma relação que hoje já deu uma volta aqui na Revestir. Então, assim, tem um calor humano.
tenho algo a mais. A gente precisa entregar número, a gente precisa entregar, mas existe algo por trás disso, que é o respeito à marca, ao trabalho. Existe isso e eu acho que é bem recíproco. Eu acho que a gente consegue, sim, ser identificado por isso. E isso me traz muito orgulho. Então isso é o segredo da José dos 9 anos de idade que começou a empreender. Constância no relacionamento com as pessoas, com a sua credibilidade. Não é perfeitinho não, tá? Tem muitos erros aí. Mas eu sou muito feliz. Até com as imperfeições, e assim, do reconhecimento das falhas, do que falta, eu foco muito nisso, tá? Por isso que eu fico envergonhada quando falo, eu não consigo ver essa grandiosidade a nível local, claro. Sim. Porque assim, eu tô sempre com foco nas imperfeições, no que falta, mas mesmo com isso, eu sou muito feliz com o que eu faço. Você é satisfeita? Muito. É isso. Muito. Eu tenho uma pergunta, dentro dessa história de geração de credibilidade, de construir algo bacana dentro do estado, se tem um momento que te deixou muito feliz e que você lembra desse momento, assim, qual foi? Nossa, eu sou uma privilegiada, eu tenho muitos momentos felizes. Mas um que te vem assim à memória e pra quem que você ligou? Eu me emociono sempre, eu tenho relacionamento com todos os segmentos. Eu faço muitos eventos pequenos, maiores, e eu me relaciono com toda a cadeia, eu chamo de comunidade da construção civil. Tá. E eu fiz um trabalho, profissionalmente falando, um momento muito feliz. Há muitos anos a gente teve acesso a um treinamento durante 6 meses de profissionais da construção civil, pessoas semi-analfabetas, pedreiros, pintores, pessoas sem formação nenhuma. E o ápice desse treinamento eram 48 cursos na época. Eles trabalhavam o dia inteiro e todo dia à noite iam assistir aula. E a gente recebia eles, pessoas, pais de famílias, pessoas mais velhas, enfim, de todos. E a gente recebia eles com um lanche, né? Porque a gente sabia que eles vinham do trabalho e ali eles iam assistir aula. E o ápice desse curso foi uma formatura. E eu fiz uma formatura para eles. Eu falo porque eu tenho toda uma equipe, mas eu faço questão de botar a mão na massa. E eu lembro que eu levei todos eles para fazer a foto da placa de formatura. A gente fez uma formatura que nem faculdade, de 3º grau, né? E eu levei eles para frente de uma igreja que tinha uns degraus. E nesse dia eles foram tirar a foto oficial da formatura, porque tinha placa de formatura, com descerramento de placa. Foi um evento bem bacana. E nesse dia, foi a primeira vez que eu falei para eles, com muito orgulho por eles terem concluído o curso, né? E eu recebi o diploma, enfim. E foi um dia que eu vi que ali a gente conseguia transformar a vida das pessoas. Com o próprio trabalho. Com o trabalho. Com o que eles já sabiam, mas não sabiam que sabiam. Que eles podiam... E isso tem muitos anos, isso foi 2012. Nós estamos aí quase 13 anos, né? Vou colocar 12 porque foi final do ano. Então, há 12 anos atrás, de lá para cá, esse dia foi muito, muito feliz porque eu me emocionei, porque eu vi ali todo tipo de rosto. A gente sabe que o primeiro emprego de muita gente, de quem não tem qualificação profissional, é ser pedreiro, é ser pintor, é ser mestre de obra, é ser estivador, é ser... Enfim. E aquelas pessoas enxergarem naqueles cursos totalmente gratuitos, através do nosso canal, ter a possibilidade de mudar de vida. E hoje, 12 anos depois, eu tenho vários depoimentos de pessoas que hoje têm empresas, que hoje tem funcionários, que hoje tem casa própria, que tem carros bons, que mudaram de vida. Semana passada eu recebi o telefonema de um era ex-funcionário, participou desse curso e foi para uma outra praça. Hoje já tem uma construtora, vários têm construtoras, vários são profissionais. Então, assim, você mudar a vida das pessoas muda você por dentro. Você fica muito mais... traz uma satisfação que não tem valor monetário. Ele tem um valor de vaidade,
de satisfação, de ego, não tem como você mensurar o que isso te traz. E é de verdade, é muito bom. Por isso que eu sou feliz, porque eu vejo que tem um resultado. Através e é um resultado do seu trabalho. Tem um resultado, sim. Se você tivesse um superpoder, o que você resolveria desse mundo? Com certeza, com certeza, a fome e a moradia. Eu acho que a fome dói e o local, você ganhar o dinheiro com o teu esforço, sabe? Você ter a possibilidade de decisão, você ser livre. Eu acho que quando você se mantém, você tem essa possibilidade e essa dignidade de poder escolher, você é livre. Enquanto você não tem isso, você se sente meio escravo, você é humilhado. Eu acho humilhação uma atitude, uma situação muito covarde. Então, se eu pudesse resolver, não existiria a humilhação e a covardia. Eu já ouvi uma vez que liberdade é dizer não. E eu acho que dignidade é você ter a liberdade de escolha, e escolher é você falar muito mais não do que sim. Você ter escolha. Né? Ter um foco você ser livre e poder ter escolha. É muito importante. E assim, eu fomento muito isso. E eu me sinto muito isso. Olhando para o futuro, a gente está falando que você está focando também num e-commerce, numa nova marca e tudo mais. O que vai ser os negócios da José nesses próximos 24 meses, nesses próximos 2 anos? O que você mentaliza, o que você está criando na sua cabeça? Eu sinceramente, assim, eu penso muito em fazer o hoje bem feito, que o amanhã ele não tem como dar errado, sabe? Eu acredito muito em investir na empresa, porque ela te traz retorno. Eu sou muito da crença empresário pobre, empresa rica. Então, assim, tudo que for voltado para a empresa, tudo que eu conseguir plantar, eu sei que eu vou colher. E vou colher pessoalmente, e vou colher para a empresa também. Então, assim, o que a gente pensa, a gente está vivendo um varejo um pouco abalado por conta do e-commerce, né? E, assim, o consumidor mudou, né? Nós temos um consumidor que até os seus 30, 40 anos, ele tem uma outra forma de consumir. A gente enfrenta isso, mas eu acho que o varejo ele sempre vai existir. Ele tem que ter uma resiliência, ele tem que se adaptar, ele tem que enxergar. Eu acho que a gente está num momento de ruptura, de mudança de atitude, né? E às vezes empresas tradicionais, empresas que às vezes falam, mas isso sempre deu certo, isso sempre tem que ir se adaptando, tem que ir mudando, e a gente já enxerga essa mudança. Não acredito que seja sinistro, não, eu acredito que é uma evolução, uma adaptação. Eu acredito muito no poder desse relacionamento. Então eu acho que vai contrapor. A gente está investindo muito nessa área de relacionamento, isso é fato, de enxergar, a gente está com a indústria, né? A gente trabalha também um pouco na indústria. Fala quais os nomes das indústrias e o que vocês produzem. Bom, a J. Monte tem mais de 30 anos, né? Como eu falei, essa virada, e há uns 12 anos a gente olhou para o segmento de argamassa e todo esse segmento de rejuntes, impermeabilizantes, enfim. E há 12 anos a gente vem trabalhando a marca Durafix. É uma marca que a gente conseguiu ser líder no nosso estado pela qualidade, pelo relacionamento. Outros comércios, né? A gente trabalha basicamente com a revenda desse material e com construtoras, né? E a gente acredita que a evolução, a indústria é completamente diferente do comércio, mas ela está dentro do nosso escopo e do nosso olhar, que é material de construção, não deixa de ser. E após o segmento de argamassa, a gente entrou com a parte de pintura, né? Todo o segmento de tinta mobiliária, esmaltes, esmaltes, texturas, vernizes, enfim. Entramos com tintométrica agora, é o lançamento 2025, a tintométrica.
Estamos com fábrica no Ceará, né, perto de Fortaleza. Estamos com fábrica também em Santa Rita, perto de São Luís. Então, a gente tenta cobrir esses 3 estados, Piauí, Ceará e Maranhão, com as indústrias. Na pandemia, nasceu um segmento novo, que é material de limpeza, principalmente material de limpeza industrial, que são produtos mais técnicos, né? Toda uma linha de limpeza com a marca Bela Clean, que ela é uma marca da Durafix. Então, a gente hoje tem esse segmento de indústria. É um desafio, mas é um desafio muito, muito bacana, onde o meu irmão ele atua muito mais, ele é muito visionário. E assim, a gente está plantando esse segmento que não deixa de ser o nosso mundo, o nosso universo, que é o que a gente foca, é o universo da construção civil. Tá? Então, assim, a gente vê que tem esse futuro promissor para a indústria. O varejo, ele não vai deixar, ele vai ter, acredito sim que vão ter adaptações, né? A gente está entrando na linha do e-commerce, que é inegável, que tem o seu público, tem o seu formato, e a gente está nesse aprendizado, né? Eu cheguei a ouvir hoje, em conversa com alguns empresários, que o e-commerce gira em torno de 3% a 5% de um varejo na construção. É em torno disso que está sendo trabalhado? Ele ainda, como para a gente é algo novo, ele ainda representa um pouco menos, na casa de 1,5%, 2% ainda, porque é uma maturidade, a gente acredita que vai evoluir, né? A gente faz parte de um grupo que a gente tem muito orgulho, que é o Constru Brasil. São um grupo de empresas que de todo o território nacional, só pode participa uma empresa de cada estado, e a gente é um grupo, é uma espécie de confraria, que a gente divide informações em todos os setores, em todos os segmentos, e a gente troca muita experiência. Dentro do grupo a gente tem empresas que já avançaram nesse segmento, no e-commerce, porque o e-commerce ele envolve muito logística. Sim. Então o e-commerce ele é só uma carapaça, né? Por trás dele o grande desafio é a logística. E a gente tem empresas dentro do grupo que estão mais evoluídas, e a experiência a gente tenta aprender um pouco. E assim, o tempo todo está surgindo, a gente tem que tá com a antena ligada para o que vem surgindo. E localmente a gente é uma empresa de médio porte, mas a nível nacional a gente é dá para fazer muita coisa, dá para girar o barco com uma certa velocidade. E a gente está o tempo todo nesse desafio, né? Mudando. Hoje eu sou sócia hoje não, sempre fui sócia com meu irmão, e hoje entrou um peso muito bacana, que é o meu filho, é uma nova geração. Ele hoje faz toda a parte operacional que eu fazia, que é financeiro, contábil, fiscal, que é também um olhar que tem muitas oportunidades. Então, ganhar esse braço dentro da empresa é muito importante, porque hoje a gente são 3 pilares, né? O meu irmão no comercial, que tem esse olhar empreendedor, esse olhar muito atento, muito disciplinado. Tem o meu filho, que hoje faz toda essa parte administrativa, financeira, crédito, enfim, toda essa parte burocrática. E eu entrei focada no relacionamento e marketing e qualidade. Então, sair da operação, eu nunca pensei que fosse tão grandioso em termos de aprendizado, e me colocar nessa empatia, né? De ver qualidade, porque quando você parte da fundação, que você consegue transpor esse outro lado, ser quase um cliente, é um privilégio. Que legal. Estamos chegando no final. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de verdade. Você é uma escola. Eu acho que eu tive a oportunidade de construir o Clube Casa no Piauí com você, e eu fico muito feliz de estar ao lado de pessoas. Eu acho que o que me... Eu acredito muito no Clube Casa, você sabe disso. Sim, o que dignifica o meu trabalho são as pessoas que eu conheço no meu caminho. Você é uma das pessoas que eu falo de você por aí. É sério, falo mesmo. E eu queria agradecer de você estar aqui com a gente, por você defender a nossa marca, defender a gente.
por você acreditar, porque se não acreditasse, eu acho que você não estaria fazendo isso. Obrigado. O varejo está mudando. Você falou uma coisa bem interessante que eu ouvi na feira também. Eles estão falando muito do básico bem feito, falando sobre criar eficiência com inteligência artificial regenerativa. Então, casa muito com o que você está falando, que o varejo não vai acabar, mas o varejista vai estar focando bastante em eficiência, velocidade de entrega, prazo de entrega, e-commerce e tudo mais, mas o atendimento no corpo a corpo, no presencial, é insubstituível. Vai acabar. Então eu queria que você deixasse a sua mensagem final e obrigado por você participar. Se você quiser mandar a mensagem final aqui, por favor. Bom, a mensagem final é assim, acredite. Eu continuo acreditando o tempo todo é desafio o tempo todo, mas eu me divirto muito. Eu costumo dizer que eu gosto de gente fornecedor, eu gosto de gente colaborador, eu gosto de gente cliente, eu gosto de gente espectador. E assim, às vezes para algumas pessoas que têm uma certa timidez, se relacionar e ter que fazer isso todo dia é um peso. Para mim, me revigora, me alimenta. Eu costumo dizer que eu me alimento dessa boa energia das pessoas, do que eu faço. Eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu gosto muito. Sou arquiteta, esqueci de falar, né? Sou arquiteta de formação, sou comerciante. Então, assim, eu gosto de sonhar o tempo todo. Eu gosto de acordar sempre com algo novo para experimentar, com um desafio. E assim, motivar pessoas é muito bom. Eu me pego, às vezes, conversando muito, atendendo, e parece que eu estou passando algo, mas no fundo eu estou absorvendo sempre. Então, a minha mensagem é de acreditar nas pessoas, de acreditar no que a gente faz, de olhar para o que você tem e valorizar o que você tem. Não é autoajuda, não é piegas. É uma verdade que você, todo dia, você acredita nela, você foca nisso e dá certo. Obrigado. Clube Casa Design, um podcast acaba aqui agora. Obrigado, José. Obrigado pelo seu tempo e foi muito legal.